O grande esforço meu é que se nós, o povo brasileiro, fizéssemos uma pergunta: por que o Brasil é o país mais rico, mas a gente é o povo mais pobre? Por que tem 30 milhões de pessoas na extrema pobreza, sendo que nós somos o dono do solo mais rico? Do solo, do subsolo e da atmosfera. Aí você fala assim, a atmosfera é tudo igual. É mesmo? Tem furacão aqui? Tem problema aqui com algum tipo de intempérie? Muito pouco. Mas se todo mundo fizesse uma pergunta, a gente não ia deixar de votar num para votar no outro. Ou então a gente não ia ficar molenga numa situação que pode mudar a rota do nosso país. A gente ia fazer pergunta. Se você aprender a fazer pergunta, quando você não gostar de uma pessoa, você não vai falar, eu não gosto dela, não vou ouvir nada. Você fala assim, o que eu posso aproveitar dessa pessoa que eu não gosto? Vocês conseguem entender o que eu estou falando ou não? Quando eu era um bobo na vida, eu era cheio de não gostar de uma pessoa ou de outra. Aí eu fiz uma pergunta, essa pessoa tem algo que eu não carrego? Que não está ativado dentro de mim? Tem. Então o problema é dela, se eu não gosto dela, não é meu mais. Se eu não gosto dela, não vou jantar com ela, só isso, mas eu vou aprender tudo que eu posso aprender. Quando você começar a aprender, fazer perguntas, você vai abrir a sua mente, você vai abrir seu coração, e você vai fazer o quê? Você vai deixar de lado se gosta ou não gosta, você vai tirar proveito, muito mais proveito da vida. Fazendo o quê? Pergunta. Quando eu comecei a estudar a teologia, fui estudar a Bíblia, eu acho que foi uma das piores fases da minha vida, que eu praticamente quase virei ateu. Que eu olhava para aquilo e falava, não é possível isso aqui. Aí comecei a fazer pergunta. O cara que era o maior ateu do mundo, que fez aquele livro e depois virou filme, As Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis, foi fazendo pergunta que ele se libertou do ateísmo. Ele começou a fazer pergunta, 3 perguntas. O que Jesus ganhou com tudo que ele fez? Aí ele descobriu, leu todo o Novo Testamento, olhou para a vida dele e falou assim, não ganhou nada, ganhou uma cruz, uma morte bem dolorosa, bem escandalosa. Aí ele fez a segunda pergunta. Se ele não ganhou para ele, ele ganhou para alguém. Para quem que ele ganhou? Ele ganhou para os discípulos. Aí ele foi estudar a vida dos discípulos. Todos menos João morreram assassinados em situações piores que a dele. Aí ele falou, então tem que ter algum terceiro ganhando com isso. Ele foi estudou, quando ele estudou tudo, ele falou assim, não faz sentido matemático alguém ter feito um negócio desse, se não foi para proveito próprio, nem para proveito de terceiro. Porque aquele que toca nisso, roda. Aquele que toca nisso é perseguido. Aí você acredita, ele sozinho, fazendo perguntas. Foi fazer perguntas, teve a experiência dele com Jesus e nunca mais foi ateu. E aí trouxe um grande feito aí para o mundo, fazer com que as pessoas aprendessem a questionar. Se você começar a questionar, você vai perceber o seguinte, seu cérebro foi programado para te dar resposta, e essa resposta está fazendo você ter a vida que você tem hoje. Aí você vai começar a questionar, por que eu tenho que fazer isso que tem que agradar esse povo aqui? Sempre metendo aquela serpente no final. Por que eu fico indisposto todo dia? Vai atrás. Às vezes você está indisposto porque você está com um grau de alegria baixo. Talvez te falta felicidade. Pablo, o que é felicidade? Se você fizer essa pergunta, vai mudar tudo. Felicidade não é alegria. Felicidade vem da identidade. Quando você faz isso, você coloca dentro de você assim, algo que te deixa extremamente ligado com a realidade da vida. A felicidade é... Fala assim com a boquinha. Fala assim, felicidade é identidade. Aí você faz uma pergunta, mas e as pessoas que são infelizes? Elas ou abriram mão da sua identidade para agradar alguém, ou não alcançaram essa identidade. Sempre tem um idiota ou outro falando que a felicidade é o dinheiro. E tem o outro que fala que não é o dinheiro. Deixa eu te explicar. Felicidade é só uma coisa. Ela é um estado espiritual que descarrega energia na sua alma que o seu corpo sente. Ela é constante. Só que ela vai aumentar ou vai diminuir de acordo com a revelação que você tem de quem você é. Essa é uma pergunta que você tem que fazer o mais rápido possível. Que dia que eu vou resolver isso? Na teoria, está escrito em Gênesis 1:26 o que é a identidade. O homem, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança que domine nos céus, na terra e na água. E que ele multiplique, que tudo se sujeita a ele, está lá exatamente, chama-se Gênesis 1:26. Só que na prática, como é que funciona? Na prática é pegar essa teoria, colocar dentro, depois colocar para fora. Viver esse negócio. Aí a felicidade vai subindo de acordo com o que você vai preenchendo essa identidade. Não tem como ser instantâneo. Ninguém nunca andou de forma instantânea. Por que você quer ter sua identidade de forma instantânea? Ninguém nunca correu. Acabei de vir lá da casa do Adão, a gente estava treinando, puxando uns ferros lá.
E aí ele me repreendendo do jeito que eu pego lá na... É supino? Não, é... Rosca direta. Aí ele, vai devagar. Aí eu começo a rir e eu falo, eu acho bom me sentir retardado em alguma coisa. Porque eu sei é o retardado no nado, que eu estou ensinando ele a nadar. E é engraçado, ele é fortão, e aí ele vai arrastando igual um barco que já afundou. Assim. Aí eu falo, pelo menos a sensação assim é ótima, né? Ele vai devagar, você tem que voltar, tem que entrar. Eu assisti um documentário do Arnold Schwarzenegger que ele fala um negócio muito massa. Se você não pôr sua mente dentro do músculo, ele não vai crescer. Não vai crescer. Se você não colocar sua mente e fazer as perguntas, que está certo. Só de você fazer as perguntas, você vai ver que você está repetindo coisa que não existe ali. E aí ele tenta imitar meu nado e eu falo, não tem que imitar meu nado. Você tem que pensar que você é um barco, seu cérebro é o piloto, é o capitão, e você precisa remar. E a traseira não pode afundar. Aí eu fico treinando a cabeça de um monte de gente e para a prova que a gente vai fazer. Sabe o que é o grande lance? A pergunta é, eu estou fazendo isso aqui do jeito que deveria ser feito? Eu tenho, por exemplo, vamos ficar todo mundo rico aqui? Vocês querem ficar ricos, sim ou não? Sim. Então vamos fazer perguntas. Falta conhecimento dentro da sua cabeça, sim ou não? Sim. Muito. Falta muito. É uma pergunta. Agora você vai anotar a próxima. Quais conhecimentos que eu preciso adquirir? Sabe que a pergunta mais interessante que eu quero fazer para vocês? Como que vocês querem comprar uma coisa que é de graça? Responde essa para mim. Responde. Nós queremos ficar ricos. Ótimo. Pessoal que está no Instagram, 10 mil pessoas, mais 5 mil no YouTube, sejam bem-vindos. Vou fazer uma pergunta para você. Por que você não compartilhou esse vídeo até agora? Clica aí na setinha, no aviãozinho, chama mais 10, pega o link, vai no WhatsApp e fala, vem passar raiva aqui, você está pronto? Termina com a pergunta. Manda aí para a galera. Então é o seguinte, a perguntinha de hoje, que vai virar uma tarefa. Quais são os conhecimentos que me faltam? Vou te falar de forma simplória. 3 coisas que te faltam. Um conhecimento. O conhecimento mais brutal que eu conheço é sobre você. Descobrir quem você é. Ah, Marçal, eu sou um derrotado. Não, isso aí é seu status. Você não é isso aí. Segunda pergunta. Descubra quem é Deus. Terceira pergunta. Aí você vai perguntar, quem é Deus? Você tem que responder fazendo uma tarefa. Terceira pergunta. O que é a natureza e para que ela serve? Vou te dar respostas rápidas. Quem é Deus? Às vezes você não pode chamar ele numa resposta rápida de amigo, porque você não tem intimidade com ele. Às vezes, por motivo de outras pessoas e por nunca ter feito essa pergunta, às vezes você só pensa que é servo, mas ele chamou para ser amigo e a resposta está na palavra. Então você tem que ir lá buscar o conhecimento na palavra. A própria palavra fala assim, ó, a verdade vos... Se você conhecê-la. Está escrito assim, ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é aprendereis a verdade, é conhecer. Conhecer tem um sujeito, conhecer alguém. Então, quando você tem intimidade com alguém, esse alguém que é a própria verdade, essa verdade entra em você e te liberta de qualquer loucura. Vocês entenderam ou não? Quem é Deus?